Olá, tudo bem? Sou o pastor Ciro Sanches Bordi e nós estamos iniciando a nossa lição de número 8, a nossa aula de número 8 do nosso curso para jovens pentecostais, curso de formação para o jovem pentecostal. Então essa oitava aula, baseada na lição 8, que você tem aí no nosso livro, esse livro aqui, muito bonito, com acabamento especial, justamente para estimular você a ler. Nós que trabalhamos com literatura, temos o desejo de despertar cada vez mais o interesse pela leitura. E que nós que trabalhamos também com cursos teológicos, queremos que os jovens sejam despertados para o estudo da Palavra de Deus. Então esse é o nosso propósito com esse curso tão importante, o curso de preparação para jovens pentecostais. Nós estamos iniciando então a nossa oitava aula. E a oitava aula é uma aula muito especial. O que é ser um cristão pentecostal? Já que nós temos aí um curso, estamos diante de um curso para a formação de jovens pentecostais, nós temos que saber então o que é ser um cristão pentecostal. E nós vamos iniciar com uma leitura bíblica, uma leitura que mostra de maneira geral aqui o texto o que é ser um cristão. E também vale, claro, para o cristão pentecostal, porque o cristão pentecostal, antes de tudo, claro, é um servo de Jesus Cristo. O que diz a Bíblia então em Lucas capítulo 9, versículo 23, uma leitura para ponto de partida. Lucas 9, versículo 23. Palavras de Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então nós vemos aqui que Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus, porque ele usa até uma conjunção condicional, uma conjunção que indica condicionalidade. Se alguém quer vir após mim, se indica condicionalidade, ninguém é obrigado a segui-lo. Se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia sua cruz e siga-me. É necessário renunciar-se e tomar a cruz. Esses dois assuntos serão, claro, objetos também desta aula, além de outros. Mas vamos então iniciar propriamente, apresentando aqui um esboço geral do nosso curso. Nós já estamos na oitava lição. Tivemos aulas importantes sobre o jovem cristão e seus relacionamentos, a sexualidade, o preconceito, a juventude cristã na era digital, estudando para ter uma carreira, comportamento, convivência com a família e etc. Vamos ter ainda o jovem pentecostal e o ministério, conhecendo as doutrinas pentecostais, a última aula. Mas a aula de hoje é o que é ser um cristão pentecostal. E nós vamos começar justamente falando sobre a vida de renúncia, tomando como base justamente esse versículo que lemos há pouco. Jesus dizendo a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E nós colocamos aí, para explicar esse primeiro tópico, a vida de renúncia. Porque o cristão pentecostal, antes de tudo, ele é um cristão. E o cristão tem que ter uma vida de renúncia. O que significa ter uma vida de renúncia? Aí nós colocamos dois pontos para explicar. Primeiro, como ser fiel a Deus e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que vai ser também melhor pormenorizado em outra aula que vamos ter. Mas aqui, começando pela vida de renúncia, é justamente aquilo que nós começamos a falar. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, não é? Porque ele respeita nossas escolhas, ele nos deu, Deus nos deu o livre-arbítrio,
Hoje muitos questionam se existe de fato um livre-arbítrio e se diz que não existe na verdade um livre-arbítrio, existe uma livre agência e tal, porque o homem está morto e como morto não pode fazer escolhas. Mas o fato é que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela apresenta o livre-arbítrio, mesmo antes da queda, claro, mas também depois da queda. Antes da queda você vê o livre-arbítrio. Claro, Deus ali ordenando que o ser humano poderia comer de todas as árvores que havia no jardim, exceto a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, ele poderia escolher. E ali, lamentavelmente, Eva e Adão, os dois acabaram ali fazendo uma péssima escolha. E por um homem entrou o pecado no mundo, diz a Bíblia, pelo pecado da morte. Então, antes da queda, por assim dizer, os seres humanos já tinham livre-arbítrio, mas depois, você vê lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Moisés, usado por Deus, dizendo: eis que tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja, escolhe, pois, a vida para que vivas. E depois, ao longo de toda a Bíblia, para resumir, vamos direto para Apocalipse, você vê que o livre-arbítrio continua vigorando. Porque lá em Apocalipse capítulo 22, você vê ali o seguinte versículo, dizendo o seguinte: o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, note bem, quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, nós vemos aí o livre-arbítrio. Ele, Deus, respeita nossas escolhas. O primeiro passo aqui, segundo o que Jesus falou, é negar-se a si mesmo. Deus não dá a sua glória a outrem, e quem se ensoberbece, afasta-se dele. O segundo passo é levar a sua cruz, dia após dia, o que não é algo negativo, porque cruz, nesse caso, simboliza vitória. Estamos andando nas pisadas do Mestre. Então, cruz significa vitória. Às vezes as pessoas têm vergonha da cruz, mas Paulo disse: eu não me envergonho da cruz de Cristo. Tomar a cruz significa que você está disposto a sofrer por amor a Cristo. É isso que é tomar cada dia a sua cruz. Então, para seguir a Jesus, para servir a Jesus, para ser um cristão de verdade, primeiro é necessário negar-se a si mesmo, negar o próprio eu, negar o próprio ego, porque Deus não dá sua glória a outrem. A Bíblia diz no Salmo 138, versículo 6, que ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde. Mas ao soberbo Deus conhece de longe. Pessoas que se ensoberbecem, pessoas que pensam ser alguma coisa, pessoas que começam a se destacar um pouco, Deus começa a abençoar, tudo é pela graça de Deus, aí a pessoa já se sente a quarta pessoa da Trindade. Cuidado com isso, não é? Nós não somos supercrentes, nós somos servos do Senhor, somos vasos de barro, como Paulo disse. Temos vasos de barro, somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Temos esse tesouro de serem vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então esse primeiro ponto é muito importante. Como ser fiel a Deus, temos que levar em consideração justamente o que Jesus falou. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é necessário negar-se, renunciar a si mesmo, renunciar o ego. Renunciar não é propriamente abandonar, mas é pôr em segundo plano, priorizar a presença de Deus, a comunhão com Deus em detrimento da própria vontade. Não é? Isso é negar-se a si mesmo. A nossa vontade não é que alguém poderá dizer, então eu vou abrir mão da minha própria vontade. Ora, a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. Então, quando nós entendemos isso e renunciamos a nós mesmos, nós vamos ser vitoriosos, vamos ser fiéis a Deus em todos os sentidos. E aí vamos tomar a nossa cruz, ou seja, vamos estar dispostos também a sofrer por amor a Cristo.
a fazer o que for possível para glorificar a Deus, porque este é o sentido de tomar cada dia a cruz. E aí eu coloquei uma pequena ênfase também para o fruto do Espírito, que vamos pormenorizar em outra aula, mas aí já falamos também do fruto do Espírito, que significa exatamente você ter a sua vida moldada pelo Espírito Santo para você estar cada vez mais parecido com Cristo. Porque ser um cristão significa imitar a Cristo. Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. João também falou, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Pedro também diz que nós andamos nas pisadas de Cristo. Para isto sois chamados, porque Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então nós estamos seguindo as pisadas de Jesus. Estamos andando como ele andou. E como foi que ele andou? O próprio Pedro, quando pregou na casa de Cornélio, diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, ele pregando disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Veja como Jesus tinha um relacionamento com o seu Pai, né? E nós devemos ter também esse relacionamento com Deus. E quando nós permitimos que o Espírito Santo haja em nós, o seu fruto, ele fica em evidência. O fruto do Espírito, que é um único fruto, mas ele é multifacetado, né? Ou seja, há várias virtudes que se exteriorizam a partir dessa ação do Espírito Santo em nós. Porque o fruto do Espírito nada mais é, essa expressão bíblica e teológica, quando se fala de fruto do Espírito, está se enfocando o quê? A ação do Espírito Santo em nós, para moldar o nosso caráter, para mudar o nosso interior, para que nós possamos dar fruto. E os elementos que compõem esse fruto são muitos. Paulo não fechou questão quando ele falou do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, porque em Efésios 5:9 ele fala novamente, Pedro também menciona, e o próprio Paulo em Colossenses capítulo 3. Então você vê que são vários elementos, e Paulo citou ali apenas alguns em Gálatas 5:22, 9, né? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, 9 elementos que são ali mencionados e que até no manual eu apresento em síntese, amor e alegria, paz e longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você conhece, você sabe o que significa cada um desses elementos? Ou seja, o amor, não é? A caridade, como a versão corrigida, e que agora também já utiliza, né, a palavra amor, porque a palavra caridade hoje ela tem um outro sentido, mas quando se usava caridade no passado, era uma alusão ao amor no seu mais alto grau, o amor de Deus. Então, quando se fala de caridade aí, é o amor que Deus derramou em nossos corações por meio do Espírito Santo, como está lá em Romanos capítulo 5. Não é? Diz lá que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A alegria, o gozo, né, que é a alegria no seu mais alto grau também, a alegria que vem de Deus, a alegria que é gerada pelo Espírito Santo, a paz, a longanimidade, que é paciência, né? É o ânimo longo, longanimidade. E quem precisa muito de longanimidade é o pregador, né? Paulo falou para Timóteo, Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade, disse Paulo a Timóteo, com toda longanimidade de doutrina, ou seja, com toda paciência. Porque às vezes o pregador ele é interrompido e há pessoas que fazem descaso da pregação, os músicos abençoados que às vezes durante a pregação ficam tocando a guitarra, batendo ali, está desligado, mas fica batendo, fica fazendo aquele barulhinho e demonstrando que não estão nem um pouco preocupados com a pregação, ou o jovem que fica ali mexendo no celular, consultando a rede social. Imagina se o pregador naquela hora, né, às vezes alguns até
perdem a paciência, né, e falam algumas coisas e hoje em dia fica por ruim, porque vai para internet isso aí, olha o pregador irritado e tal, e etc. Mas hoje também é muito difícil para aquele que expõe a palavra. Não estou falando de animadores de auditório. Tem animador de auditório que realmente a gente vê que eles são grosseiros às vezes no tratamento com as pessoas. Mas aquele que expõe a palavra de Deus, é necessário que haja atenção, né? E eu acabei aqui abrindo um parênteses, acho que eu abri um colchete, deixa eu fechar o colchete, parênteses, deixa eu voltar aqui porque eu estava falando. Que eu estava falando justamente da paciência, que é um dos elementos do fruto do Espírito. Então tudo isso está ligado a esse primeiro tópico, vida de renúncia. Como ser fiel a Deus? Como ser fiel a Deus? Renunciando-se a si mesmo, tomando cada dia a cruz. Mas lembre-se, cruz não tem nada a ver com problema, né? Porque às vezes alguém diz assim, meu marido, eu não gosto do meu marido, ele é uma cruz na minha vida. Não, cruz é positivo. Cruz tem uma relação com o sofrimento por amor.